Cara, é isso que o torcedor quer. Assim, eu quando critico o São Paulo aqui no meu canal, não é porque eu gosto de criticar o São Paulo. É porque eu fico indignado com as coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos. E a gente quase não encontra motivos, né, pra vir aqui, pô, gravar o vídeo e elogiar e parabenizar. Se a gente for analisar aí dos últimos tempos pra cá, pouquíssimas vezes durante a temporada a gente vem pra falar bem do São Paulo. A grande maioria das vezes é pra falar mal. Então assim, essa partida contra o Tolima, cara, o torcedor gostaria demais que fosse algo recorrente, que fosse algo que acontecesse mais vezes no São Paulo. Um time que entrou em campo, mostrou postura, fez 1-0 e continuou jogando pra frente, né? Porque se tem uma coisa que irrita, cara, é time que faz 1-0 e depois começa a se retrancar, enfim, começa a pensar em se defender. E é o que o São Paulo costuma fazer nos últimos tempos pra cá. Mas hoje não. Hoje, nessa partida contra o Tolima, o São Paulo ele continuou com disposição, continuou indo pra cima do adversário. Um adversário horroroso, né? Vamos ser sinceros. Esse Tolima é grotesco. Os caras, com 11 minutos de jogo, eles já tinham feito 7 faltas. Eles bateram o tempo todo. E aí, claro, tomando o cartão vermelho, um time que já é fraco. E aí, no lance que eles levaram o gol, eles já tomaram o cartão vermelho, né? E fica com 1 a menos. Tava na cara que seria só o São Paulo ir pra cima, seria só o São Paulo jogar futebol que iria fazer os gols. E 5-0 saiu barato. 5-0, cara, foi um resultado até modesto pelo que poderia ter sido. Poderia ter sido uns 8, 9, com certeza. Mas assim, eu vi muita gente, né, aí nas redes sociais, muito torcedor são paulino criticando a escalação do Dorival. Eu não consigo entender certos torcedores que assim, beleza, o São Paulo nos últimos tempos, ele dá mais motivos para críticas do que elogios. E aí muita gente falando, mas o Dorival Júnior, ele escala o Arboleda, o Beraldo, ele escala o Caleri de titular numa partida que, tecnicamente, pô, o São Paulo já está classificado, né? Então não tinha grandes motivos para colocar os melhores jogadores em campo. Mas tinha, rapaziada. Mesmo que na visão desse pessoal que reclamou, mesmo que na visão deles não tinha muitos motivos, pra mim tinha, cara. O São Paulo ele vinha de 2 derrotas, uma derrota vexatória aí contra o Sport, um negócio absurdo. Perder de 3-1 e se tivesse mais 5 minutos de jogo, o Sport teria feito o quarto e o São Paulo teria sido eliminado naquela ocasião. E aí no jogo seguinte, enfrenta o Grêmio, é difícil jogar lá, é complicado, mas assim, um primeiro tempo bizarro. Foi um negócio horroroso. Foi o pior primeiro tempo do São Paulo na temporada, com certeza. Não tenha dúvida disso. Contando a época do Ceni, hein? E aí o São Paulo ele se arruma um pouco no segundo tempo, mas mesmo assim não mostrou resistência, perdeu para o Grêmio numa partida que dava para conseguir pelo menos um empate, se tivesse a mínima postura no primeiro tempo. Então assim, você vem de 2 resultados ruins. Cara, no terceiro jogo, cara, que no caso esse contra o Tolima, você tem que ir com o que você tem de melhor, cara. Você tem que colocar seus melhores jogadores em campo, os que estão à disposição, pelo menos, né? Porque o São Paulo não poderia, rapaziada, deixar essa vitória escapar nessa partida de hoje. O São Paulo, ele tinha que fazer o que fez. É isso mesmo. Colocar os melhores ali pra vencer de uma maneira tranquila e apagar, né? Aquela mancha, cara. Aquela sequência horrorosa. Ainda mais numa partida que antecede um clássico, né? Agora o São Paulo tá com moral pra enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é o típico time, cara, que se você vai jogar contra eles, você tem que estar com a moral elevada. Você tem que estar bem, em todos os sentidos. Tanto em questão psicológica, tanto na questão ali de dentro de campo, entrosamento. Porque essa é a única chance de repente, você enfrentar o Palmeiras e vencer. Do contrário, se você estiver meio sem confiança, se você estiver oscilando ali, cara, não tenha dúvida que o Palmeiras ele vai entrar em campo para querer amassar. Então o São Paulo ele escala jogadores importantes nessa partida contra o Tolima, justamente pensando em ganhar confiança para o jogo contra o Palmeiras. E aí, pô, quase 50 mil pessoas no estádio. O Morumbi é tão grande, rapaziada, que é incrível, né?
assistindo assim o jogo pela televisão, se você não reparar e tal, você olha e fala, nossa, tem vários lugares vagos ali, né? Tem vários lugares vazios no estádio. Você acha que tem pouca gente, né? Mas é porque o Morumbi é grande demais. Quase 50 mil pessoas no estádio. E mesmo assim, às vezes você vê um monte de espaço vazio, dá a impressão que tem pouca gente, né? Pra vocês verem que é absurdo. E aí esse torcedor que compareceu no estádio, esse torcedor que foi no Morumbi, ver essa vitória do São Paulo, também sai motivado, cara. Também sai com a energia renovada, pensando, pô, vamos enfrentar o Palmeiras e vamos acreditar. Vamos vencer esses caras. É isso. É isso que o São Paulo tem que fazer. Pena que nos últimos tempos pra cá, o São Paulo faz isso poucas vezes durante a temporada, né? Precisa, cara, inflar o torcedor, né? Precisa tratar o torcedor melhor, cara. Olha o que o torcedor São Paulino faz por esse time. O torcedor São Paulino é absurdo. Claro que a mídia, né, não dá o devido reconhecimento, enfim. A mídia nem fala muito, né, da torcida do São Paulo. Mas a gente sabe que o torcedor é que mantém esse time. O torcedor São Paulo é que sustenta o São Paulo. Se não fosse a torcida, o São Paulo já teria caído aí para a segunda divisão. Contando aí, rapaziada, de 2010 para cá, o São Paulo teria caído pelo menos umas 3 vezes, cara. O torcedor que não deixou. Então, o que aconteceu hoje nessa partida contra o Tolima precisa acontecer mais vezes. O torcedor São Paulino, ele precisa ser bem tratado pelo time dentro de campo, pela diretoria. É o mínimo, cara. É o mínimo que o torcedor tem que receber em troca por tudo que faz. E em relação a atuações nessa partida aí contra o Tolima, cara, parabéns pro Caio Paulista, né? Começou muito mal. Não a partida de hoje, começou mal a trajetória no São Paulo. Eu lembro de uma partida, cara, que ele, se eu não me engano, não sei se foi contra o Ituano, ele conseguiu cobrar 2 laterais errados. O cara teve 2 reversões contra ele na mesma partida. E aí foi criticado, eu mesmo aqui meti o pau, e ele vem evoluindo. Ok, o Tolima não é lá um grande parâmetro, né? Mas está mostrando qualidade. Golaço do Caleri, absurdo. Caleri importantíssimo para esse time. O Luciano, ele erra muito, mas também ele é um cara que se entrega, é um cara que reclama demais, ok, leva cartão amarelo bobo pra caramba, mas a gente vê que ele tá voltando, né, a ser um Luciano importante, agora, sendo comandado pelo Dorival. Porque com o Rogério Ceni, o Luciano é um negócio horroroso. Tá voltando a ser importante. E aí a gente vê o Luan voltando aí, né, aos poucos, retomando confiança. A gente vê também o sistema defensivo, Arboleda e Beraldo sem tomar gol, dá confiança também. No gol, Rafael, hoje ele praticamente não trabalhou, né? Praticamente não foi exigido. Mas às vezes que ele acaba tendo que fazer alguma defesa, aparece muito bem. Enfim, o Rafinha correndo o jogo todo. O que o Rafinha correu hoje foi absurdo, rapaziada. E também a gente tem ali o Nestor voltando, sendo importante. Enfim, o time todo do São Paulo, cara, hoje jogou muito bem. É muito difícil a gente falar e eleger quem foi o melhor. Beleza, pelos 2 gols, o Caio Paulista ser eleito o melhor da partida é justo. Mas num contexto geral, cara, todo mundo fez por merecer ali que o torcedor aplaudisse. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.